Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, Leonete Botelho, São José Almeida. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 6 de julho. Em cima da mesa, o que é que temos hoje? O relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, que protege João Galamba e Fernando Medina e que a oposição acusa de ser um branqueamento. Temos o regresso do ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ao Parlamento. Ele diz que é apenas um entre 230 deputados, mas o que vimos foi um autêntico beijamão do próprio PS a uma figura que muitos acreditam que possa vir a ser o próximo líder do partido. Por fim, um episódio de má disposição do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou devido a uma quebra de tensão num evento oficial e o que se seguiu foi muito diferente daquilo a que estávamos habituados com o anterior Presidente Cavaco Silva. Sónia, eu começava por ti pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. O relatório conclui que Fernando Medina não esteve a par da indemnização a Alexandra Reis, que a privatização feita em 2015 por Passos Coelho foi um logro, pois a Atlantic Gateway não usou capitais próprios para comprar a empresa. Passou ao lado o episódio João Galamba do computador apreendido pelo SIS. O que pergunto é, era o esperado este relatório ou houve alguma coisa que tenha surpreendido mais? apesar de tudo, para ser sincera, vou dizer provavelmente o óbvio, que é o que mais me surpreendeu foi a ausência de referência ao tema que comeu tantas e tantas horas de audições que acabaram por ocupar os deputados, que puseram os deputados a fazer um papel de quase investigadores da PJ, a fazer perguntas como se fossem magistrados ou investigadores, e eu não estou a dizer que até que discordo que não esteja lá, mas surpreende-me de facto que seja referido tão ao de leve. Foram mais de 10 horas de audições, tanto no caso do ministro, como do ex-adjunto, como da chefe de gabinete, e de facto o SIS, as agressões, o sequestro, o que a deputada diz lá sobre isso é que era externo aos trabalhos, no fundo era um tema externo aos trabalhos e que não teve um contributo válido para as suas conclusões. E o que é que isto significa no fim? Significa que foi uma perda de tempo, que aquela discussão não devia ter acontecido, que os deputados perderam a noção de qual era o objetivo daquela comissão e se perderam em minudências, quase com uma curiosidade mórbida de questões que aconteceram. Eu acho que todos tivemos em determinada altura a noção de que aquilo estava a ir longe demais, de que já não havia mais nada para explicar, mais nada para perguntar e continuava a repetir-se as mesmas perguntas. Mas de facto havia ali temas importantes que não têm praticamente nenhuma referência, e um deles era de facto a atuação do SIS. O que ela dá a entender é que ali não tinha lugar essa discussão. A Comissão tinha na origem a indenização a Alexandra Reis e a ingerência ou não do Estado sobre isso, deixa-me dizer na uma gestão coisa. da TAP. Sobre isso é curioso porque as conclusões sobre a indenização dizem que, por um lado, as finanças não foram ouvidas, não sabiam de nada, mas ao mesmo tempo não houve nenhuma crítica ao governo por causa disso. Então como é que foi possível? Mas não houve ao governo, e era isso que era para que caminhava a minha conclusão. Não houve ao governo, mas na realidade também não houve, por exemplo, aos advogados que apoiaram Alexandra Reis durante aquele processo todo. Ou seja, parece que a única culpada foi ela. O que diz lá é que foi ela que sugeriu a indenização, foi ela que sugeriu o valor. Por isso é que ela já veio reagir, não é? Foi ela que admitiu que tinha pressa, foi ela, portanto, está tudo centrado nela, e nós temos de facto uma CEO na altura
que era apoiada por escritórios de advogados com muita responsabilidade e que, no fundo, negociaram uma indemnização que acabou por ser devolvida. Portanto, parece que não houve problema nenhum na TAP desde que Passos Coelho saiu do governo, não é? A conclusão que lá está é essa. E por tudo isso, eu percebo que haja uma parte dos deputados que não se revê naquele relatório e que vá provavelmente fazer várias propostas de alteração. A Iniciativa Liberal diz que nem vale a pena fazer propostas, porque aquilo não tem conserto possível. Por exemplo, a Iniciativa Liberal diz isso. Portanto, pronto, tirando esse lado óbvio que eu disse de não haver muita referência àquele caso que, no fundo, foi quase o grosso das audições e a forma neutra como se fala dos advogados, enfim, foram essas para mim as duas surpresas. Leonete, a oposição exagera quando fala em branqueamento do que se passou? Eu gostaria de ir um bocadinho atrás. Eu penso que não há um branqueamento de facto real, não no relatório, mas nas conclusões que toda a gente tira desta comissão de inquérito, e como escrevi ontem num comentário, acho que houve a grande virtude desta comissão de inquérito é ter existido. E não podemos esquecer que as conclusões foram sendo tiradas e as conclusões políticas também. Esta comissão de inquérito já resultou em 7 demissões e meia. 7 e meia? E meia. Explica lá essa conta. Explico, sim, senhora. Portanto, as 7 demissões são aquelas que aconteceram primeiro antes da própria comissão de inquérito, mas pelo motivo que levou à comissão de inquérito, que a indemnização de Alexandra Reis levou à demissão primeiro de Hugo Mendes, o secretário de Estado de Pedro Nuno Santos no Ministério das Infraestruturas, porque tinha autorizado. Depois de Pedro Nuno Santos, por responsabilidade política que assumiu por solidariedade, mas afinal ele próprio veio a confirmar que tinha autorizado por WhatsApp aquela indemnização. A 6 de março tivemos as demissões em direto também, feitas pelo novo Ministro das Infraestruturas e pelo Ministro das Finanças, da Christine Omier Widner e de Manuel Beja, portanto a CEO e o Presidente do Conselho de Administração da TAP, por causa da indemnização de Alexandre Reis. Depois, em 13 de abril, tivemos a demissão de Carlos Pereira, o coordenador do PS na comissão de inquérito, porque por causa das suspeitas que nunca vieram a ser comprovadas, daquela coordenação, daquela reunião secreta com a ex-CEO da TAP, no Ministério das Infraestruturas, já tutelado por João Galamba. Carlos Pereira saiu. Por acaso não saiu por causa desse assunto, saiu por causa de uma investigação criminal, mas foi exatamente na mesma semana e obviamente as responsabilidades políticas foram tiradas. Depois, a 9 de maio, desculpem, mas é muito interessante porque é preciso também fazermos esta autópsia à Comissão de Inquérito. Demitiu-se Jorge Seguro Sanches da presidência da Comissão, após críticas do PSD por causa de uma grelha de tempos da audição. Naturalmente percebeu-se que Jorge Seguro Sanches também estava desgastado com aquela função. Foi rápido esse desgaste também. E esqueci-me de uma pelo meio, que era a 7ª, de Frederico Pinheiro, o ex-adjunto de Pedro Nuno Santos e depois no Ministério seguinte de João Galamba, que foi demitido por telefone a 26 de abril e que criou aquele dramalhão no E a meia? Ora, a meia é de João Galamba, porque ele apresentou a demissão, mas ele apresentou-a, portanto, tinha essa intenção por causa de tudo isto, não é? De toda esta... vamos lá ver, o que é que está em causa? A gestão política da TAP ficou muito claramente à vista que houve permanentemente uma relação próxima entre a tutela da TAP, da política, das infraestruturas, nomeadamente das infraestruturas, e a empresa e a CEO que então estava lá. A própria CEO queixou-se de pressões, elas não constam deste relatório, ou seja, o relatório é de facto, enfim, como... É de facto um documento que foi à lexívia, saiu mais branco, mas não consegue esconder tudo aquilo que se passou e ficou de facto muita coisa à vista, muita tristeza à vista, muita fragilidade, tanto da mais alta gestão e pagos
peso de ouro de gestores de topo de empresas com esta responsabilidade, como também da responsabilidade política, ficaram mesmo muito à vista. E consequências políticas, como António Costa dizia que ia tirar, depois destas demissões todas, ainda há espaço para algumas consequências políticas? O António Costa já tirou as consequências políticas, como aliás ficou também bastante claro, não só do facto de ter recusado a demissão de João Galamba, quando este caso e esta comissão de inquérito degradou provavelmente de forma irreversível as relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Isso parece-me óbvio, por causa do caso João Galamba. Portanto, as consequências políticas que ele poderia tirar era fazer uma remodelação. Isso já ficou claro por um trabalho de fundo que a São José Almeida fez, investigação política, que não irá acontecer. Portanto, o facto do relatório já não falar sequer do caso João Galamba permite ao Primeiro-Ministro que diga que não se passa nada. Não passa nada. São José, entretanto, Pedro Nuno Santos, o ex-ministro das Infraestruturas, voltou ao Parlamento. O regresso foi exatamente no dia em que no último dia do prazo para a entrega do relatório da CPI. Ele chegou ao Parlamento, estava a dizer, com um grande aparato, parece-me que foi por culpa dos jornalistas que fizeram uma espera ao agora deputado, mas outra parte também foi da responsabilidade do próprio PS, que parecia muito satisfeito com a recepção, os deputados, os colegas de bancada a cumprimentarem-no. É caso para dizer António Costa que se cuide, ou este PS não parece um pouco esquizofrénico, porque tem um líder forte em funções, mas depois vai ao beijamão àquele que pode ser o próximo líder? Afinal, já o que é que se está a passar? É natural, é normal que depois da demissão, depois de tudo, quando Pedro Nuno Santos chega ao Parlamento, seja recebido com o apoio dos colegas de bancada, com manifestações de satisfação. Agora, eu penso que nada disso significa que há qualquer, neste momento, há qualquer perigo, qualquer risco para a liderança de António Costa. Eu penso que não é isso que está em causa. É evidente, como tu dizias, parte teve também a ver com o circo mediático, que foi, como se costuma dizer, que foi montado à volta do regresso dele, não é? Mas como eu li, ele até houve órgãos de comunicação que propuseram acompanhá-lo de casa e ele recusou isso. Portanto, é normal que ele chegue, é normal que seja saudado pelos colegas, é normal que os jornalistas também montem a parafernália que montam sempre. Acho isso perfeitamente normal e legítimo, mas eu não tiro dali nenhuma leitura de que haja neste momento, uma qualquer disputa de poder dentro do PS. Não, acho que isso a acontecer será quando um dia Costa saia, e como eu já tenho dito várias vezes, mesmo antes da demissão do ministro Pedro Nuno Santos, ninguém sabe verdadeiramente quem é que se vai candidatar à sucessão de Costa. Ninguém sabe quem é que o partido nesse momento irá eleger. Porque uma coisa é agora Costa primeiro-ministro, o peso e a simpatia que Pedro Nuno Santos colhe dentro do aparelho do PS. Outra coisa completamente diferente é quando a sucessão se vier a dar, provavelmente em circunstâncias que o PS não será governo, quem é que vai de facto a jogo e quem é que o partido escolhe. Eu acho que estas antecipações, estes cenários todos, isto é muito giro para entreter políticos e jornalistas. Eu faço cenários, há anos que faço cenários, com certeza que nós temos que sempre, em qualquer momento, equacionar em cada partido quem é que pode ou não suceder. Eu no PS já escrevo sobre isso desde a sucessão do Guterres, portanto já estou... O primeiro trabalho que fiz sobre isso até foi uma série, ainda no século passado,
uma série com 4 possíveis sucessores de Guterres, dos quais eles só não próprios- acertei no Assis, porque nunca foi. Candidatou-se, mas nunca foi. Pronto. Mas, como eu digo, até o próprio Pedro Nuno Santos, que está de facto agora a ter que recomeçar e reconstruir uma imagem, sobretudo para o país, não é? Mas até o próprio Pedro Nuno Santos pode chegar a essa altura e decidir não se candidatar. Portanto, não vejo aqui assim nada de premonitório, continuo a achar que não há, até porque penso que nenhum deputado, por muito que tenha saudado ontem ou esta semana Pedro Nuno Santos, neste momento quer que António Costa saia. O Sim. António Costa é dono de uma maioria absoluta. É o senhor de uma maioria absoluta. E isso Olha, mas dá poder ao PS. Mas eu acho que não é isso que o Pedro Nuno Santos quer também neste momento, não é? Não quer desafiar o líder em funções. O caminho dele é com vista a qualquer coisa que possa acontecer no futuro. Acho que Claro, seria claro, um mas é erro isso que eu estava a tremendo. dizer. Não é agora. Agora, eu não sou tão confiante como tu. Eu acho que o caminho dele, o caminho que ele quer, não é o caminho que ele vai conseguir traçar, mas o caminho que ele quer está traçado. É ser candidato. Pode acontecer em política, pode acontecer tudo. Agora, não tenho Sónia, dúvida nenhuma. É o que ele quer, é o caminho que ele está a desenvolver neste momento. Sim, mas acho que há sinais disso, não é uma coisa. Neste momento. Agora, quando a questão se colocar, vamos ver quem é que, como uma vez já usei esta frase muitas vezes, porque foi um dirigente do PS que me disse já há uns anos. Apanha o comboio quem está à hora certa na estação. Pronto, e ele já lá está há muito tempo à espera, Pois. acho eu. Pode Só ser isso. que Aliás, descanse e vá embora. A história Pois. do PS é riquíssima Em apiadeiros. Não, eu ia dizer outra coisa, em pessoas que preparam umas com as outras, inclusive, com Claro. décadas de antecedência, o seu Claro, momento, não é? claro. E o próprio António Costa, como sabemos, também teve esse antecedente. Claro que teve. Eu acho que em relação ao Pedro Nuno há uma coisa mais interessante, mais atual. Não, acho que ninguém tem dúvidas que ele vai candidatar-se, ainda que não seja já na próxima, mas quer dizer, acho que até mesmo na próxima oportunidade que tiver vai. Mas aqui o que eu acho que vai ser particularmente interessante vai ser como é que Pedro Nuno vai gerir o seu próprio lugar de deputado. E isso é uma coisa que vai exigir a nossa atenção, e claro que vai ter a nossa atenção jornalística, porque sabemos que perante uma maioria absoluta é de facto às vezes dentro das bancadas que se começa a sentir algum desgaste. E Pedro Nuno pode perfeitamente, durante o próximo ano, perante questões ideológicas, querer e aproveitar para se demarcar e levar alguns deputados atrás. Portanto, isto é uma situação que me parece, e não é desafiadora no sentido, é afirmadora, e ele fará sempre esse percurso, não para desafiar António Costa, porque não tem essa necessidade, mas para se afirmar e para mostrar quem é ele, o que é que projeto tem e que apoios tem para o futuro. O Pedro Nuno Santos teve uma frase significativa nas poucas frases que disse esta semana, que foi virou-se para os jornalistas e disse que temos muito tempo para conversar e para me fazerem perguntas, ou seja, manifestou-se disponível para o futuro e disponível para responder às dúvidas que os jornalistas venham a ter. E ele vai ser também comentador, Sónia, vai também ser comentador da SIC em setembro. O que é que realmente vai ser, e não sabemos quanto tempo vai durar esta legislatura, essa gestão do tempo e da sua palavra poderá durar pouco tempo, mas também poderá durar 3 anos. Como é que achas que ele se vai posicionar? Sabes que Ele vai ter que dizer coisas todas as semanas na SIC. Vai. Não creio que tenha problemas com isso. Quando ele chega ao Parlamento esta semana, ele tinha um sorriso que a Ana Sá Lopes descreveu como euforia, e de facto era um sorriso eufórico. Nesse dia eu estava a fechar o jornal e estava a ver as fotos que havia, e ele tinha
em todas as imagens que se apanhavam um sorriso enorme. E isso, de facto, dá-me a sensação de que ele está no lugar que quer estar neste momento. É ali que ele quer estar. E certamente convém-lhe mais do que o governo, do que lhe convinha ao governo. Ou seja, é muito prestigiante ser um membro do governo. Ele já foi, vários Havia até. ali um friso muito jeitoso. De Pedro companheiros. Santos, sim, Marta Temido, Alexandra Leitão. Pronto, e todos bastante válidos no futuro do PS, creio eu. Mas o facto de ele estar no lugar, pareceu-me a mim, onde queria estar, tem muito a ver com esta estratégia de afirmação que a Leonete estava a referir, porque ele ali vai ter espaço para se autonomizar em relação ao governo, não precisa de ser muito rebelde, não precisa de atacar muito o governo, porque apesar de tudo foi um governo em que participou, mas vai poder ter a autonomia de que precisa para traçar este caminho de que todas estávamos a falar e de que para mim é o objetivo dele. O facto dele ter dito aos jornalistas vemo-nos mais vezes, ele disse isso de facto, e alguns foram... Há uma citação no texto da Ana que diz mesmo: ainda não fui ao beijamão. Portanto, há deputados que lhe têm uma certa deferência porque sabem o que é que ele quer ser no futuro. Mas esse vemo-nos mais vezes serve para jornalistas, serve para os outros deputados, mas serve sobretudo também para os portugueses, porque ele, quando diz isso, sabe perfeitamente que vai, a partir de setembro, estar na televisão uma vez por semana, e nós sabemos qual é o efeito que a televisão pode ter num político. Pode ser muito bom, como foi para Marcelo Rebelo de Sousa, pode ser muito mau, como aconteceu noutros casos. E, portanto, a partir de setembro vamos ter o ex-ministro semanalmente em casa, se o quisermos ouvir. E para ele vai ser o início de um processo que nós não sabemos se correrá totalmente bem. Vai ser desafiante para ele, vai ser desafiador. Tenho muitas expectativas, porque de facto são 3 anos e 3 anos em direto, ou 3 anos a ser requisitado para falar, são um teste muito grande. Até agora ele tem sido competente nas aparições públicas. Vamos ver, temos de estar todos muito atentos. Estou certa de que estaremos. Eu acho que em certos momentos foi um pouco excessiva toda a atenção que nós lhe demos no dia em que ele voltou, mas acontecerá com outros que estejam nesta circunstância, certamente. Por fim, Leonete, Marcelo Rebelo de Sousa, eu puxei aqui este tema porque parece que também é um tema que em Portugal ninguém gosta muito de falar, mas o estado de saúde de um chefe de Estado, que é um cargo unipessoal, é ou não um assunto de Estado. Há países onde é obrigatório ou habitual haver divulgação de boletins clínicos. Esse debate já existiu há uns anos, em 2014, quando o então presidente Cavaco Silva desmaiou na cerimónia do 10 de junho. Depois disso houve propostas para que os candidatos presidenciais divulgassem o seu boletim clínico quando apresentavam candidatura. Faz sentido ter esta discussão ou não? Apresentar o boletim clínico quando apresentou a candidatura parece-me absolutamente ridículo e abusivo e exagerado. Agora, ver boletins clínicos sobre presidentes da República em exercício é aquilo que tem acontecido sempre. E vamos lá mais atrás, a Jorge Sampaio, que esse sim teve problemas graves de saúde, problemas coronários, foi operado durante a sua magistratura e não houve nunca a falta de informação oficial e transparência sobre esse assunto. Eu acho que em Portugal não há um problema com essa questão. Não há, porque tem havido até mesmo, apesar dos estilos diferentes, da forma diferente, mas em termos clínicos tem havido a divulgação dos boletins clínicos e não temos até agora nenhum motivo para suspeitar ou haver suspeitas ou riscos graves em relação a isso. Tudo o que temos depois à volta são estilos.
não é? Os estilos das pessoas e, portanto, termos já Marcelo Rebelo de Sousa já foi operado, uma hérnia, ou duas hérnias, não é? Pronto. E, portanto, ele próprio fazia o seu boletim clínico, para além de termos o boletim clínico dos clínicos, portanto, depois há até, pronto, faz parte do seu estilo, aquele exagero, não tem uma palavra, nas explicações e nas fundamentações e nos comentários. Nos detalhes. E nos detalhes, inclusive quando disse ao primeiro-ministro que ainda não é desta que se vê livre de mim, era escusado, digo eu. Mas pronto, o primeiro-ministro já tinha dito que ele estava de muito bom humor, com o seu humor habitual, e portanto, pronto, é o estilo. Agora, a questão em si, eu acho que não há uma questão em Portugal. Tem havido essa preocupação e também tem havido por parte dos próprios presidentes da República, aliás, como também da minha memória, assim, que não fui fazer investigação, mas de próprios primeiros ministros. Quando há problemas de saúde, têm sempre a preocupação de serem acompanhados pelo Serviço Nacional de Saúde, e acho que isso também é de louvar. São José, pegando aqui no que dizia a Leonete, como é que realmente viste esta troca de palavras entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa? Foi assim um bocadinho longe demais, ou não? Eu penso que ontem o Presidente foi um pouco exagerado em tudo. Foi exagerado porque ele alimenta-se de uma forma que eu acho completamente absurda e, portanto, com a temperatura que estava ontem, ou sem temperatura, uma pessoa que acha que sobrevive com uma bebida mais ou menos calórica. Uma bebida que ele gosta de fazer publicidade. Sim, ainda por cima é uma bebida medicamentosa usada nos hospitais para quem está imobilizado, não para quem está do lado. Sim, não é propriamente para um presidente da República, um homem ativo de 70 anos e hiperativo no caso, almoçar uma coisa daquelas. Pronto. Mas isso é um problema estrutural, não é? Antigo. Depois, claro, mete em cima um copo de vinho Moscatel e pronto, e foi-se abaixo das canetas. O que é que eu acho disto tudo? Eu penso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa estava muito feliz de ter sido só um pequeno susto. E então estava tão feliz e tão eufórico de ir dormir a casa e até levar um aparelhozinho colocado para medir a tensão até hoje de manhã. Ele estava tão feliz com a situação que entrou um bocado, acho eu, em exagero absoluto. Ele normalmente fala muito, é muito expansivo, as características dele são as características dele, mas pronto, como a Leonete dizia há bocado, né, era um bocadinho escusado a brincadeira de que disse ao primeiro-ministro, não é desta que eu morro. É um bocado escusado até toda aquela explicação ad nauseam da situação médica e dos exames que lhe fizeram e dos telefonemas que recebeu. E pronto, acho que só posso justificar isso como de facto um momento de alegria por tudo não ter passado de um susto. Estás a ser simpática. Então, porque não, é um bocado confrangedor para mim falar disto, não é? Primeiro porque é uma pessoa que apanhou um susto de saúde, pronto, e temos que respeitar. Depois, é Presidente da República. Agora que de facto aquilo foi tudo uma coisa absolutamente excessiva, ele até podia sair, dizia estou bem, vou para casa, os médicos já falaram. Agora que estar ali naquela exposição, naquela autoexposição, não sei, eu nem sei o que diga, porque eu fiquei um bocado constrangida a ver aquilo, assim em direto na televisão. Não estava muito bem a acreditar no que estava a ver. Ok, está claro. Bom, encerramos então com o público notório, Sónia. Olha, infelizmente o meu público notório era sobre toda esta situação do Presidente,
porque eu acho que é mesmo do domínio do público e notório, neste caso, porque não foi, nem sequer foi propriamente um surto de saúde, foi um desmaio. Ele desmaiou, estava muito calor, acontece, ainda hoje de manhã estava a ver que isso acontece aos funcionários judiciais de alguns tribunais que têm calor em excesso lá Não tem dentro. ar-condicionado. Sem ar-condicionado e havia um protesto. E, portanto, eu acho que isto é do domínio do público e notório, quase do Fediverse, sobretudo o humor que ele demonstrou durante a situação toda, se calhar também para ninguém achar que era uma questão muito grave. Ele não ligou só ao Primeiro-Ministro a dizer que ainda não é desta que se livra de mim, mas ligou também ao chefe da Casa Civil quando ia na ambulância. Portanto, e foi desviado para um hospital que não era o hospital do sítio onde estava. Portanto, percebeu-se por tudo isso que não era uma situação Porque urgente. é o hospital onde ele é normalmente Portanto, assistido. para mim, era neste pacote que o incluía. Era isso, como já falámos mais longamente sobre isso, não me alongo. Leonete. Olha, a propósito da notícia que publicamos hoje de que, afinal, Rui Moreira não deverá ser o candidato o número 1 do PSD às eleições europeias, eu queria só. É um público notório por omissão. Eu acho estranho, sinceramente, acho estranho que nesta altura da vida política nacional se haja tantos protocandidatos à presidência da República, que é em janeiro de 2026, e não haja ainda candidatos, cabeças de lista às eleições europeias. Sinceramente, isto a mim surpreende-me. Surpreende-me e não consigo alcançar e peço a quem tenha. Disponível. Não é uma estratégia, são estratégias dos partidos e eu não consigo, muito sinceramente, compreender esta estratégia dos partidos, porque estamos a um ano, menos de um ano de umas eleições que são nacionais, que têm impacto, vão ter impacto inclusive no ciclo político seguinte, ou seja, serão as primeiras de um ciclo político novo. E, portanto, não consigo perceber, pelo menos, a dos pequenos partidos, porque ninguém está, de Mexe. facto, a querer dar sinais neste sentido, e isso preocupa-me. Por um lado, porque já sabemos que os partidos não dão muita importância às eleições europeias, aliás, o país não dá o suficiente, mas que cada vez é mais importante, como, aliás, nós sabemos. São José, e qual é o teu público notório? O meu público notório é um debate parlamentar que houve esta semana a propósito do projeto de lei do PSD, que o PS acompanhou também com um projeto de lei e com um projeto de resolução, e que revê a lei da droga, que é uma lei muito importante e uma lei pioneira. Portugal é o único país em que o consumo de drogas é tratado humanamente como uma doença e não apenas criminalizado ou não criminalizado. É criminalizado o tráfico, ou o consumo quando associado a tráfico. E é uma alteração muito importante que obedece ao espírito da lei Guterres, não é? Uma lei que foi na altura preparada durante o primeiro governo de Guterres pelo ministro adjunto José Sócrates, em negociações com Carlos Carvalhas e envolvendo o próprio Guterres também. E é uma lei que é aprovada em 2001, mas que, fruto da jurisprudência de um acórdão do Supremo de 2008, tem cada vez mais havido mais casos em que toxicodependentes que são apanhados com um certo número de doses que esse parecer estabelecia em 10, são tratados como criminosos porque é considerado que não é para consumo, que é para tráfico. Portanto, esses critérios vão ser clarificados, portanto, com uma revisão dessa tabela. E há outra alteração muito importante, que é a introdução, que essa é mesmo a mais importante, que é a introdução das novas drogas sintéticas na lei. Porque a situação que se passa é que um toxicodependente
que consome drogas clássicas, incluindo químicas, os ácidos, de quando eu era nova, essas coisas assim, as drogas que havia de antes, podem ser tratados, são acompanhados, são inseridos. Os consumidores das novas drogas sintéticas, que são muito mais perigosas, não podiam ter esse acompanhamento, porque a lei não referia esse tipo de substâncias aditivas. E, portanto, agora vão ser também incluídas, o que é um passo, um gesto muito importante do Parlamento, penso eu, mantendo e aprofundando, clarificando o espírito da lei com que a lei foi feita inicialmente e modernizando-a para o que são hoje em dia novas substâncias. Portanto, eu acho que o Parlamento está de parabéns e o PSD e o PS estão de parabéns. Bom, e assim terminamos com os parabéns da São José. Voltamos para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Olha, deixa-me só despedir porque eu vou de férias e volto só em agosto. Em agosto nós costumamos interromper o podcast, portanto, provavelmente voltarei só em Só em setembro. setembro. Tá, até lá. Então, até Adeus. lá. O público fica no ouvido.